Olá, eu sou o professor Eugênio Tadeu da Escola de Belas Artes da graduação em Teatro e sou do Departamento de Artes Cênicas. Atualmente trabalho lá na área dos estudos vocais e musicais e também na licenciatura e faço parte do corpo docente do mestrado profissional em artes. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, né, do Centro Cultural, que é Aulas Abertas. E neste mês, que vai ser dedicado à música e suas performances, eu vou falar um pouco sobre 3 temas que eu venho trabalhando há muito tempo e que eles se intercalam, que é a brincadeira, a música e a cena. Antes de falar nesses temas, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, porque todo esse meu processo de aprendizagem, tudo isso que eu venho pesquisando ultimamente, tem algumas pessoas que são muito caras para mim e que eu sempre gosto de referenciá-las e de reverenciá-las. Né? Meus professores e professoras, né? Ilan Grabe, Teodomiro Goulart, Ione de Medeiros, Elza Lima, Rubner de Abreu, Eládio Pérez Gonzalez e mais um tanto de professor aí que tem me acompanhado durante esses anos de minha formação e de minha permanência como artista e como docente. Também tenho muito que agradecer às pessoas que compartilharam comigo os trabalhos cênicos musicais, que é o Miguel Queiroz, que é um grande parceiro que faleceu há pouco tempo, do duo Roda Peão, e a Cris Lima, o Reginaldo Santos e o Gabriel Murilo, que participaram comigo e participam do grupo Serelepe, lá da EBA UFMG. Além disso, tem as pessoas que são referências teóricas, né? No caso, tem o John Huizinga, tem o Roger Caillois, Gilles Bruguère, tem o Stefan Narmanovic. Então, há muitas pessoas que fazem parte desse meu processo. Então, falar sobre esses temas, todo esse grupo de pessoas tem alguma importância na minha formação. E quando eu falo de brincadeiras também, não posso deixar de citar a grande pesquisadora baiana Lídia Ortélio, que tem um trabalho fenomenal aí de pesquisa na área dos jogos. E também o que eu aprendo com esses jogos, que são os alunos, tanto os alunos do Centro Pedagógico, uma escola que eu dei aula durante quase 20 anos, e os alunos também da graduação lá do Teatro da Belas Artes. Bom, falando primeiro sobre arte, é uma questão que já é muito debatida, né, em todos os âmbitos da pesquisa acadêmica, não só da pesquisa nessa área, mas também na pesquisa que está envolvida todas essas nuances da experiência artística. A arte ela não quer explicar nada. A arte ela manifesta aquilo que o sujeito, né, artista, está querendo expressar. Claro que ligado a uma situação, a um contexto no qual ele vive. Fazer arte é um desafio, é transformar alguma coisa que seja impossível de se manifestar como arte e fazer daquilo alguma coisa que seja expressiva dentro de um contexto de alguma linguagem artística. E a arte, de forma geral, ela tem uma semelhança muito grande com o brincar. Eu vejo isso muito nas canções, no modo de fazer música, no modo de brincar, porque existem regras, existem estruturas, existem formas, existem questões que são relativas ao espaço e o tempo, existe a participação das pessoas, a inter-relação entre essa materialidade que se refere ao jogo como processo artístico. Eu tenho pesquisado muitos anos sobre o brincar e as características que o brincar propõe são muito interessantes e foram elencadas primeiramente pelo grande pesquisador John Huizinga. Pensando nessa experiência da brincadeira que tem relações com o processo artístico, né? Todo processo artístico tem regras, ele obedece a alguns limites que são essenciais. Né? Se faz música com som e com silêncio, não se faz música com qualquer outra matéria. Agora, as questões musicais, elas estão presentes também na brincadeira, no movimento, no ritmo, na pulsação. Então, tudo isso me leva a crer, e não só pela crença, mas também pela experiência,
de que as relações musicais elas são muito próximas das possibilidades internas que uma brincadeira nos mostra. Eu tenho percebido isso nas disciplinas, também no meu trabalho artístico, que os elementos da brincadeira eles são muito propícios a motes com relação à criação cênica. E isso que eu vou falar um pouco mais à frente lá sobre esse processo da criação cênica a partir de jogos, né? O que estou chamando disso? Então, os jogos, principalmente os jogos tradicionais, eles carregam com eles uma questão muito importante além da tradição, que é a experiência cultural e a experiência das pessoas com relação a uma expressão, né? Essa expressão, no caso, é a brincadeira. Como é que se faz isso, a partir de quê, e como é que isso se estabelece no contexto social no qual essas pessoas que inventaram essas brincadeiras fizeram esse jogo, no caso, por exemplo, né? Bom, e a questão musical, né? A música ela é elaborada, ela é criada a partir de dois elementos básicos, som e silêncio. O som, ele tem o ruído e tem o tom. Esses dois elementos só podem acontecer de duas maneiras, não existem outras. Quais são? O som simultâneo, né, os sons simultâneos, melhor dizendo, ou os sons consecutivos, feitos um após o outro. Não existe outra forma. Então, fazer a questão sonora, a questão musical, ela tem a ver com isso, de perceber que só há essas possibilidades e a partir desses limites que a gente vai elaborando e vai criando alguma coisa que a gente considera como música e que a gente toca no ponto de ser arte. Bem, música não é igual a matemática, de forma alguma. Há pessoas que falam isso, música é igual a matemática. Não, do meu ponto de vista, não. O que pode ser relativo ou parecido com a matemática seria a partitura. A escrita musical, a proporção, se você vê as figuras lá, é uma, o dobro da outra, 4 vezes o valor de uma em relação à outra, isso aí pode ser sim relacionado à matemática. Agora, quando você tira o som da partitura, já é outra coisa, já é uma experiência de outros sentidos, né? Tanto no sentido fisiológico, que é a escuta, como no sentido de uma outra sensibilidade, que é a sensibilidade artística, a sensibilidade estética. Perceber esses sons como música é para além desse processo de algo matemático ali muito certinho, nessa divisão bem quadradinho. Ela vai atingir o nosso senso estético. É uma sensibilidade que está para além do sentido da audição. É uma conexão que a gente faz internamente, que está muito ligada aos sentimentos, às emoções, e uma coisa muito mais ampla. Por isso que eu acho que música não é matemática. E uma coisa importante, assim, essas relações sonoras que a gente faz entre um som e o outro, ela é fruto das nossas experiências culturais, né? Das nossas experiências desde quando a gente nasceu, das escutas das cantigas de niná, das escutas do que a gente costuma ouvir na nossa família, depois na escola e depois em outros lugares da nossa relação social com as pessoas, né? Então, pensando assim, brincadeira e música, o que isso tem a ver? Se a gente tem uma relação específica com as brincadeiras cantadas, está muito explícita. Mas se tem uma relação com uma brincadeira que não é cantada, vamos pegar, por exemplo, a amarelinha, né, que você risca no chão ali, mas o ritmo que você joga a pedra, que você pula, que você tem toda aquela nuances, né, de você ir mais rápido e mais lento, isso tem tudo a ver com a musicalidade. Essa relação entre a música e o movimento que tem na brincadeira, a gente tem pensado em trazer isso e temos feito também, trazer isso para a cena, nessa cena teatral, nessa cena musical que é exposta naquilo que a gente chama de cênico musical, que não é a mesma coisa de um teatro musical, ou de um musical, ou de uma música no teatro, um teatro musicado, não. O cênico musical que a gente está pensando é uma cena na qual música e movimento estão relacionados ali, né, melhor dizendo.
E o que acontece? Você tem um movimento, você tem um som. Esse som com o movimento, ele pode ter duas características. Uma que é abstrata e outra que ela é ilustrativa. O que eu chamo de ilustrativo é aquele movimento, né, que se faz durante a cena, no qual esses movimentos eles não têm uma conexão imediata com a cena de uma forma ilustrativa. O abstrato ele entra num contraponto entre aquilo que está acontecendo sonoramente com aquilo que está acontecendo no movimento. O cênico musical para nós está aí. E não quer dizer de que essa relação esteja somente assim. Não, ela pode ser ilustrativa também. Eu posso imaginar que é uma tesoura e fazer uma tesoura. Fazer uma tesoura, inclusive, enquanto eu estou cantando. Só que esse movimento, ele é ilustrativo, mas ao mesmo tempo ele está dentro de um conjunto de outros movimentos que não são exatamente ilustrativos. Eles são mais abstratos. Né? Por isso que eu chamo essa coisa de um contraponto entre movimento e som. O cênico musical, ele tem uma coisa que é bem interessante, que ele simplesmente não vai repetir aquilo que uma canção está falando, né? Ou também o que um som está fazendo em termos das convenções, que o agudo está lá no alto, que o grave está embaixo, embora isso tenha sentido se você pensar na voz, né? A voz, se a gente faz um som mais grave, a nossa laringe ela vai para baixo. Se você faz um som mais agudo, a laringe vai para cima. Então essa relação espacial, ela faz algum sentido, sim. Mas o som ele acontece nesse espaço, ou qualquer espaço, e no tempo. A questão sonora, ela acontece mais no tempo. E no espaço, se eu falo bó, como é que eu vou saber se isso está lá embaixo ou se isso está lá em cima? Mas tem algo aí que é interessante, que é você perceber esse som acontecendo e que nos leva para algum lugar no espaço. E isso é muito interessante. E quando a gente está fazendo o trabalho cênico musical, a gente pensa nessa estrutura de movimento a partir dos estímulos e das referências sonoras que a gente tem. E qual é o encadeamento que a gente faz? É uma coisa que leva a outra. E isso nos faz criar uma estrutura. E isso é muito importante, ter uma estrutura num espetáculo, seja ele um espetáculo só musical, seja ele só um espetáculo cênico musical. E uma coisa interessante também que a gente procura trabalhar muito é a questão tímbrica. Né? Os timbres, que a gente chama, né, costuma dizer o timbre como a identidade sonora, é a cor do som. Então, a gente pesquisar isso, os instrumentos, que instrumento que cabe aqui, que instrumento que cabe ali, como é que isso vai fazer esse conteúdo, esse colorido geral de um trabalho cênico musical. Pensando então nessa relação cênico-musical, vou retomar um pouco as questões da brincadeira, né, da música, para retomar e voltar no cênico musical. Se você pensa uma brincadeira, seja ela qual for, ela tem uma estrutura, ela tem uma relação entre si. No mesmo caso, são as músicas. Elas têm uma relação sonora, elas não acontecem de uma forma desconectada. Inclusive, para se fazer para mostrar uma música desconectada, né, entre aspas, aí, ou caos, é preciso de muita organização, é preciso de uma estrutura muito coerente e que as relações sonoras estejam bem estabelecidas para que esse caos seja apresentado. Porque o caos no caos, ele é uma coisa sem nexo. Ele não tem uma estrutura que a gente chama de artística. E o mesmo caso acontece no cênico musical. O que eu chamo de abstrato, né, de uma cena, de um movimento abstrato, não quer dizer que ele seja desconectado. Ele tem que ter um nexo. Esse movimento ele tem que ter uma relação junto com aquela música que a gente está fazendo. Porque ali vai criar essa possibilidade de mostrar o movimento, de mostrar a música, que é diferente também, se você pensar teatralmente, na dramaturgia. Se você pode pensar uma dramaturgia que seja muito explicada, assim, com princípio, meio e fim, na qual você entende os elementos de uma forma muito objetiva, que é muito interessante isso também, mas você tem uma outra estrutura que ela não tem essa objetividade.
ela pode ser uma estrutura nonsense, mas ela precisa se apresentar como uma estrutura, como uma correlação, com uma conexão entre os elementos que a compõem. E isso a gente tem pensado nessa busca dessa experiência cênico-musical, que é o trabalho com o som, o trabalho com os movimentos, e esse movimento e som, eles se intercalarem, eles terem uma relação que dê um sentido para a cena. Essa é a nossa perspectiva, né, de fazer um trabalho que una música, brincadeira e cena. Bom, muito obrigado por essa oportunidade. Desejo esse projeto aqui do Centro Cultural da UFMG, que é um projeto muito interessante, que prolongue aí por muito tempo, que em breve termine para a gente poder voltar a se encontrar fisicamente. Por hora, o distanciamento é só físico, mas as relações sociais têm que se manter. Muito obrigado pela oportunidade e vamos deixar aqui escrito assim, as nossas redes sociais e também os links para os canais no YouTube que a gente tem dos nossos trabalhos. Muito obrigado e até breve.